Fala pessoal, então agora que a gente entendeu aí as limitações do ambiente transacional e já desenhamos aí o que seria, né, a modelagem dimensional, então a gente vai fazer isso dentro do próprio banco transacional, ou seja, dentro desse meu banco transacional eu vou criar uma nova estrutura para armazenar o que seria essa minha modelagem, né? Então atualmente essa é a query que eu executo para trazer as informações um pouco mais complexas, né, de uma determinada necessidade. E eu agora o que eu faço? Então eu vou criar um esquema novo. Dentro desse esquema eu vou criar a dimensão produto, vou criar a dimensão pessoas e vou criar a fato pedidos. Só que aqui tem um ponto interessante, né? Para eu poder construir, né, essa minha fato pedidos, né, baseada tá na disposição que está meus campos, dos tipos de informação que eu estou trazendo, eu vou precisar criar uma tabela de staging, que eu chamei de staging pedidos, tá? Por quê? Porque a estrutura da minha tabela pedidos é diferente da minha estrutura fatos. Então eu preciso fazer essa transformação e para fazer essa transformação eu criei o que seria aí uma tabela staging pedidos, beleza? Então agora a gente tem aí, né, a nossa estrutura, né, de dados já pré-definida. Então o que a gente vai fazer agora é baseado nas informações que a gente tem, né? A gente vai começar agora a mover os dados, né? Vai fazer ali um ETL ali dentro da própria máquina, né? Então eu vou pegar aqui uma query, né, dentro da tabela pessoas e vou inseri-la ali dentro da minha dimensão pessoas. E eu vou fazer uma condição aqui, que essa condição é interessante, né? Basicamente ele vai validar se as pessoas que eu estou levando da tabela pessoas para a dimensão pessoas já existem na dimensão pessoas. Caso elas existam, ele não insere. Caso elas não existam, ele faz a inserção delas. Isso significa que ele valida todos esses campos aqui para ver se houve uma mudança ou não na pessoa. Tá? Então, se eu tiver uma nova pessoa que mudou, por exemplo, o sexo ou mudou o nome, por exemplo, esse registro vai dar diferença e ele vai registrar ele como uma nova pessoa. Beleza? Essa é a nossa dimensão. Lembrando que a dimensão ela tem uma estrutura, né? Se a gente voltar a olhar aqui na nossa dimensão produtos, cadê a dimensão pessoas? A gente vai ver que a gente tem um SK pessoa, que é uma chave primária, né? Que é o que a gente chama aí de chave burra, tá? Simplesmente para representar aí o meu novo registro, beleza? Então voltando aqui, a gente vai fazer essa inserção. Depois a gente vai fazer essa segunda inserção. Então vamos fazer essa primeira inserção, né? Vou copiar esse cara aqui. Vou logar aqui na minha máquina onde está o meu banco transacional. Vou logar aqui nesse meu banco. Beleza? Vou fazer aqui. Vamos logar nele direto, né? Vamos logar aqui nele direto, né? Então tem aqui a minha estrutura de tabelas. E aqui tem do meu DW. Beleza? Então a gente tem a nossa estrutura aí, tá? Então eu vou inserir. Acabou de inserir, né? Então a minha tabela pessoas agora tem informações, né? Só pra gente cargo de consciência, vou dar um select aqui na tabela DIN produtos, DW DIN produtos. Ó, não tem nenhuma informação. Então a gente vai fazer a mesma coisa que a DIN produtos, tá? Só que qual que é o ponto aqui? Na nossa dimensão produtos, a gente fez a unificação da categoria. Então eu não trago mais o ID da categoria, eu trago agora a descrição. Então para eu fazer essa descrição, eu precisei fazer um select, juntando aqui produtos com categorias e armazenando aqui o que seria a categoria. Também seria aquela mesma linha ali, né? De só cadastrar produtos que não existam na dimensão produto. Então acabei de inserindo aqui, agora eu tenho 160 registros aqui, né, de todo tipo de produto. Maravilha. Agora eu vou para stage, né? Porque eu vou para pedidos agora. Só que a pedidos é uma coisa interessante, né? Por ela ser uma área de staging, sempre que eu vou mexer nela, eu apago as informações que estão ali, tá? Porque ele é basicamente dados temporários. E na staging eu tenho a seguinte situação, né? Na pedidos. Eu tenho uma estrutura que eu armazeno uma série de IDs, né? Tanto do pedido, quanto da pessoa, quanto do produto, né? Que é da tabela pedidos.
Eu tenho as informações de auditoria, né, que é da tabela audit pedidos, e eu tenho aqui as informações relacionadas tanto do valor total e a data da venda da tabela pedidos, quanto a quantidade e o valor unitário, né, junto com a ID produto, da tabela itens pedidos. Então, para eu fazer isso, eu precisei construir essa query aqui, que vai trazer essas informações. Então, eu vou inserir, considerando aí que eu já tenho muitos pedidos gerados, ele adicionou lá, né, um total de 5.972. E a partir da staging eu movo ela agora para fato, né? Então eu vou pegar as informações aqui da staging pedidos, já unifico ele com as dimensões para eu poder encontrar o que seria os IDs específicos de cada uma dessas pessoas. E eu valido também para a entrada seja somente aquilo que não exista em outros. Então eu vou fazer a inserção, a gente vai ver aqui a inserção acontecendo. Perfeito, perfeito, perfeito. Aí agora eu vou executar aquela mesma query que eu executei lá em cima, né? Então se eu voltar aqui para cima, vamos voltar aqui, cadê? Vamos pegar aquela query que a gente executou, né? Aquela query bem grande. Ó, essa aqui, ó. Então vou pegar essa query aqui. Vamos executar essa query, só que aqui eu vou colocar um limit, limit 2, tá? Beleza, e agora vamos voltar lá para a nossa query lá embaixo, né? Com a nossa query já com a dimensão. Vamos executar aqui agora, também com limit 2. A gente vai ver que é uma query ela bem menorzinha, né? Seguindo as duas aqui, você vê que os resultados são iguais, né? Tanto a query executada no meu ambiente transacional, quanto a query executada no meu ambiente dimensional. Então a gente vê aí que meu ambiente dimensional, né, ele facilita e muito a forma com que eu trago os dados. Beleza? Então esse é o primeiro ponto importante aí que a gente tinha para falar.